Oi pessoal, o assunto hoje é dinâmica. Vamos falar sobre a primeira lei de Newton e os tipos de força. A primeira questão já vai aparecer na tela. Dois corpos A e B, vinculados por um fio leve e inextensível, conforme ilustra o esquema, permanecem parados. A apolia C é ideal. Qual é a intensidade da força de atrito? De maneira mais simplificada o nosso esquema. Então eu tenho um bloco de 100 newtons, que ele está parado sobre a superfície, e eu tenho um outro bloco de 20 newtons que está pendurado ali. Certo? Então ele está dizendo que esse bloco de 100 newtons ele está parado e ele tem força de atrito. Se ele está parado, significa que as forças que atuam sobre ele, quando somadas, a resultante dessas forças vai ser zero. A mesma coisa vale para esse outro bloco, certo? Esse outro bloco ele está pendurado e ele também está dizendo que ele está parado, porque se esse está parado e esse outro está parado, eles estão ligados pelo mesmo fio, significa que as forças sobre ele também são iguais a zero. Então agora a gente vai desenhar as forças e ver quais são as forças que agem sobre cada um dos corpos. Vamos desenhar aqui o nosso diagrama de corpo livre. É um diagrama que mostra a ação sobre cada um dos corpos de maneira diferente ou independente. Então primeiro eu vou desenhar o meu bloco que está aqui em cima. Então, aqui está o meu bloco de 100 newtons. Significa que o peso dele é 100 newtons, certo? Então ele já tem indicando ali o peso dele. Quais são as forças que vão agir sobre esse bloco? Obviamente a força peso, que está para baixo, a força peso que está para baixo, ela é vertical para baixo, então ela está empurrando ali o meu bloco para baixo. Ele está sobre a superfície, isso significa que a superfície também está reagindo, então ela está gerando uma força normal para cima. Além disso, ele está sendo puxado por esse fio. Então ele tem uma tração, essa tração é sempre no sentido de puxar o bloco, então essa tração é para cá. E por último, como o fio está puxando o nosso bloco para lá, a força de atrito gerada ela vai ser no sentido de parar o meu bloco, então ele tem que ser para a esquerda. Como ele está tentando parar o bloco, ele tem que ser para a esquerda, certo? Então, normal, o peso, a tração e a força de atrito. Essas são as forças que atuam sobre esse bloco, e quando eu somar todas essas forças, o resultado tem que ser zero. Lembrando que, como eu tenho forças verticais e horizontais, eu tenho que somar as verticais com as verticais e as horizontais com as horizontais, fazendo com que as duas somas sejam iguais a zero. Ou seja, quando eu somar normal com peso tem que ser igual a zero, a tração com a força de atrito também tem que ser igual a zero. Vamos examinar rapidamente o que a gente tem sobre o outro bloco. Sobre o outro bloco de 20 newtons, eu tenho o seguinte. Ele diz ali já que ele tem um peso de 20 newtons, então o peso dele está agindo sobre ele. Vou chamar isso aqui de P1, só para a gente não ter noção que isso aqui não é o mesmo peso. E aqui P2. E ele está pendurado pelo fio. Se ele está pendurado pelo fio, significa que tem uma tração aqui. Certo. Detalhe, por que eu não botei índice na tração como eu fiz com os pesos? Porque é o mesmo fio, passando por uma polia só, então é a mesma tração. A tração que está puxando o bloco para lá é a mesma que mantém o meu bloco pendurado, tá? Isso já me ajuda a saber como é que eu vou equacionar isso. De acordo com a primeira lei, se esse está parado, significa que a resultante sobre ele é igual a zero. Vamos escrever aqui para o bloco 1 e para o bloco 2 as nossas forças que estão ali. Então, normal. Eu vou botar o símbolo de vetorial aqui em cima, certo? Eu não botei lá na figura, mas aqui em cima eu vou botar, porque eu já estou considerando as somas deles. E
a tração, mais a força de atrito também vai ser zero. E para o segundo bloco eu tenho só forças verticais, que é o peso mais a minha tração do fio ali. Opa, aqui é peso 2, não posso esquecer disso. Certo? Então, no segundo bloco a gente tem só essas duas forças. Como é que nós vamos equacionar agora? O que ele está perguntando é qual é a força de atrito. Então o que me interessa na verdade é essa segunda equação. Essa segunda equação diz que a tração vai ser igual à força de atrito. Como ele está perguntando só o valor, então nesse momento eu posso desconsiderar aqui o meu vetorial, porque ele está perguntando só o valor. Se ele perguntasse qual é a orientação, eu teria que considerar o vetorial para saber que um está para um lado e o outro está para o outro. E da segunda equação, a gente tira que o peso 2 vai ser igual à minha tração. Como essas duas trações são iguais, logo a força de atrito sobre esse corpo tem que ser igual àquele peso, certo? Porque eu posso considerar que essas duas trações são iguais, é o mesmo fio, a tração tem que ser igual por todo o fio. Logo, essa tração é igual a essa, e se as duas são iguais, o peso é igual a ela, então eu posso escrever que o meu peso 2 vai ser igual à força de atrito. Então, quanto é que vale a força de atrito nesse caso? O peso 2. Então, a força de atrito vai ser igual a 20 newtons, que é o peso do corpo 2. Certo? Como tem um peso de 20 newtons puxando ele para baixo aqui, eu preciso que tenha uma força de 20 newtons para cima, e no caso aqui para a esquerda, impedindo ele de descer. Senão ele não vai estar parado, ele vai começar a descer. Certo, pessoal? É isso aí, vamos à seguinte questão. Certo, pessoal? A questão seguinte já vai aparecer na tela para vocês. Vamos resolver ela em seguida. A figura representa o caixote transportado por uma esteira horizontal. Ambos têm velocidade de módulo V constante, suficientemente pequeno para que a resistência do ar sobre o caixote possa ser considerada desprezível. Pode-se afirmar que, sobre o caixote, na situação da figura, letra A, atuam 4 forças: seu peso, a reação normal da esteira, a força de atrito entre a esteira e o caixote e a força motora que a esteira exerce sobre o caixote. Letra B. Atuam 3 forças: seu peso, a reação normal da esteira e a força de atrito entre o caixote e a esteira no sentido oposto ao do movimento. Letra C. Atuam 3 forças: seu peso, a reação normal da esteira e a força de atrito entre o caixote e a esteira no sentido do movimento. Letra D. Atuam 2 forças: seu peso e a reação normal da esteira. E letra D. Não atua força nenhuma, pois ele tem movimento retilíneo uniforme. Então, pessoal, a explicação dessa questão é bem simples e rápida. Como ele está em MRU, significa que a soma das forças sobre ele é igual a zero. Certo? De acordo com a primeira lei, se ele está em MRU ou em repouso, como é o caso da questão anterior, significa que todas as forças que agem sobre ele podem somar da resultante a zero. Como ele já está em MRU na horizontal a gente não tem nenhuma força atuando. Certo? Ele já está em MRU e na horizontal não há forças atuando. Logo, as únicas forças que atuam sobre o corpo são a força peso, devido à sua massa, e a normal de reação do contato com a esteira. Então, força peso e normal são as únicas forças que atuam sobre esse bloco que já está andando em MRU. Lembrando que se ele não estivesse andando e passasse a andar,
haveriam forças agindo sobre ele no início. Mas de acordo com a primeira lei, se ele já está em movimento e continua em movimento, retilíneo uniforme, a soma das resultantes, a resultante das forças vai ser zero. Ou se ele está em repouso e continua em repouso, como o caso da questão anterior, a resultante das forças também é igual a zero. Certo? Valeu, até o próximo.